Então, essa palavra aqui é para você e eu, que estamos cansados de viver uma vida, sabe, medíocre, sempre a mesma coisa. Uma vida medíocre é uma vida na média, que nunca sai, sabe, aquele feijão com arroz, nunca sai daquele lugar, sempre, sempre, sempre naquilo. Essa palavra é para nós. Ou, quando sai, volta para o mesmo lugar. E às vezes a gente está cansado disso, né? Vai, aí caminha um pouquinho, aí dá mais um passo para trás. Vai mais um pouquinho, dá mais um passo para trás. Eu quero viver diferente, uma vida diferente da que tenho vivido. Mas não sei alcançar, não sei como alcançar. Talvez essa seja a sua indagação, o seu questionamento. Poxa, eu quero viver essa vida diferente. Eu quero viver, sabe, uma vida diferente do que eu tenho vivido todos os dias. Quero viver uma vida totalmente dependente de Deus. Uma vida onde Ele me direciona, uma vida onde Ele me mostra o que eu devo fazer. Mas toda vez que eu tento, é como se eu não conseguisse ir além, sabe, daquele passo que eu dou. Eu quero parar com o cigarro e estou aprisionada nele. Eu quero parar com as drogas, quero parar com o álcool na minha vida, e parece que muitas vezes vou e volto de novo. Quero parar com essa vida que eu tenho vivido. Talvez uma vida de prostituição, de adultério, infidelidade, uma vida de promiscuidade, uma vida de mentiras, de enganos. Talvez uma vida cheia de ansiedade, é uma preocupação todos os dias com o amanhã, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer a semana que vem, com o que vai acontecer daqui a um ano. É uma preocupação que me tira a paz, que não me deixa viver cada momento da minha vida. Sempre ali, eu não consigo. Uma vida depressiva, dependente tantas vezes de tantos remédios na minha vida, e não consigo sair, me sinto aprisionado por isso. O medo, angústia, desespero que me paralisam, desânimo, preguiça, dúvidas, incredulidade no meu coração. Então tudo isso parece que passa a tomar a sua vida, ou a nossa vida, as nossas rotinas diárias, e vai nos consumindo. Então eu quero primeiro te apresentar uma pessoa que mudará o curso da sua vida, que eu sei que todos vocês já conhecem. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é essa pessoa. Deixa eu te falar, não tem como vencer nada disso que eu falei aqui sozinho. Não tem como você fazer mudanças na sua vida com a sua própria força. Não tem como. Se não for Jesus na sua vida, por meio do Espírito Santo que habita em você, ou se não habita, hoje você tem a oportunidade de recebê-lo na sua vida e dar a direção da sua vida a Ele. Ele sim, Ele tem todas as possibilidades de mudar, de transformar, de te libertar, de te curar, de tirar você deste lugar, amém? Jesus é tudo que nós precisamos, mas não basta apenas conhecê-lo. Eu tenho que dar a minha vida a Ele. Eu tenho que dar todo o meu viver a Ele.
Ele é nossa realização e nossa satisfação. Nele nos movemos, nele existimos, porque tudo é por Ele, para Ele, nele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pronto. Toda a direção que nós precisamos, o caminho, toda a verdade, sem nenhuma mentira, e a vida e não a morte. Quando Ele entra em nossas vidas, quando Ele habita em nós, não tem como mais vivermos uma vida miserável. Não tem como mais vivermos uma vida de fracasso. Não tem como. Uma vida com Ele é uma vida vitoriosa, sim. Não estou dizendo que não são sem problemas. Não estou dizendo que não tem aflições. Não estou dizendo que não tem deserto. Tem tudo isso. Mas é uma vida vitoriosa nele. Porque Ele é vitorioso e pronto. Ele passa a habitar em nós. E o controle daquilo que antes tínhamos passa a ser dele. Amém? Glória a Deus. Segundo, eu quero te apresentar uma chave essencial para mudarmos a minha, a sua, a nossa história. Jejum e oração. Jejum e oração. Esse púlpito aqui tem pregado muito sobre isso, não é mesmo? Temos sido desafiados. Fomos desafiados a um jejum aí, nesses 2 meses atrás, de 21 dias. Cada um na sua possibilidade, no seu começo, ou na sua continuidade. Tirando 1, 2 refeições por dia, ou estando apenas com água. Nesses 21 dias, cada um foi desafiado a mergulhar o mais profundo em Deus. E essa igreja tem se levantado no ritmo poderoso na oração, porque a gente sabe que sem a oração não tem como. Então, eu quero falar, gente, dessas 2 ferramentas maravilhosas, dessas 2 armas poderosas, sem tirar a palavra de Deus, porque essa aqui é a nossa base de tudo, não podemos viver sem ela, tá? Essa aqui, eu não vou falar especificamente nela, mas ela é a base, tá? Ela é a base de tudo. Nós temos que tê-la em nosso coração, nós temos que meditar nela todos os dias, não tem nem como não falar nela, né? Deus governa o seu povo pela oração. Fracasso na oração é fracasso nas demais áreas de nossas vidas. Pastor Hernani Santos disse isso. E é verdade, gente. Fracasso na oração é fracasso nas demais áreas das nossas vidas. Será porque muitas vezes estamos fracassando? Será que temos orado o suficiente? Será que realmente temos uma vida onde tem sido governada por Deus? E o governo de Deus vem pela oração em nossas vidas. E aí, pensou que seria fácil? Às vezes a gente quer um segredo, não é mesmo? Ah, vai lá. A gente está aqui esperando um segredo que vai mudar a nossa história. E que seja fácil de alcançá-lo. Só que não é assim. Não é fácil. Porque orar e jejuar vai requerer de nós renúncia. Vai requerer de nós abrir mão dos prazeres. Abrir mão dos nossos desejos. Aquele que quiser vir após mim tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz todos os dias e seguir-me. Quem disse que não existe o preço para a santificação? Existe. Existe sim. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Mateus. 4, de 1 a 4. Isso. Mateus 4, de 1 a 4. Diz assim:
Meu Deus. Abra seu coração, tá? Porque você não vai sair daqui hoje da mesma maneira. Você vai sair daqui hoje posicionado para ter uma vida de vitória em Deus, amém? Vitória sobre o pecado, vitória sobre as doenças que têm te escravizado, amém? Glória a Deus! Vamos sair diferentes. E vitória para ter uma vida de novas experiências em Deus, amém? De viver tudo isso que a palavra de Deus disse que é para nós. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Bom, vamos lá, vamos só... eu vou pontuar algumas coisas aqui. O primeiro ensinamento que temos aqui é que nós não vamos conseguir passar pelo deserto sem a prática do jejum. Amém? Não tem como. Está difícil aí aquilo que você está vivendo? Você está passando por um deserto, adversidades? Pois é. Não tem como passar por ele sem o jejum. Se não jejuarmos e orarmos, a gente vai perecer nesse deserto. Olha o ensinamento de Jesus para nós, gente. Olha só. Onde ele estava passando? No deserto. Nós também. Ou estamos passando ou vamos passar, não tem como. Ali, gente, nós temos que entender que é no deserto que nós somos forjados. Trabalhados, tratados, fortalecidos, sabe? Preparados para coisas maiores que Deus tem para a nossa vida. Preparados para fazer a vontade dEle. Preparados para exercer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É no deserto. E é com jejum e oração. E chegando-se a ele o tentador, disse: ei, o diabo não mexe com quem está perdendo, tá certo? Não mexe. Ou quem está em cima do muro, porque em cima do muro é o lugar dele. A gente já sabe disso. Essa historinha aí, não é mesmo? Então ele não vai mexer com quem não está. Ele vai mexer exatamente com quem está ali. Buscando, jejuando, orando, meditando na sua palavra, mergulhando nele. É nesse que ele vai tentar. E chegando-se a ele o tentador. E disse: se tu és o filho de Deus, ele vai querer mexer na nossa identidade. Olha só, vem para Jesus, conjunção de dúvida. Talvez. Se tu és o filho de Deus, e ele vai falar muitas vezes para nós, é isso que ele vai tentar. Se nós não estivermos alicerçados em Deus, numa vida profunda nele, mergulhados em sua palavra, no jejum, na oração, ele vai falar se. Aí você vai falar: será mesmo? Será que eu sou? Será que tudo isso que está me acontecendo, será que eu sou realmente? O filho, ele vai mexer na nossa identidade, ele vai vir, mas ele vai se dar mal. Se ele encontrar em você, em mim, pessoas que estão alicerçados em Deus, porque a gente vai falar assim: ei, atrás de mim, Satanás. Comigo você não tem vez. Esse negócio dessa dúvida aí que você quer colocar na minha mente, nos meus pensamentos, sai em nome de Jesus. Comigo não. Eu sei quem eu sou. Eu sou o filho amado de Deus. Pronto, amém? Amém. Amém. Você é filho amado de Deus, amém? Pronto. Então tira essa mentira que Satanás está lançando na sua mente agora, em nome de Jesus. E aí, manda que estas pedras se tornem pães. Não se engane. Ele vai usar o mesmo argumento, ou estratégia que ele usou, lá no início. Lá no início, com Adão e Eva no jardim, vocês lembram? Ele vai usar o mesmo, o seu estômago. Comida. Comida tem dominado você?
Bom, olha só, lá em Gênesis 3:6, só uma pausinha aqui, para a gente continuar. Olha só, quando a mulher viu que a árvore parecia, ela nem tinha provado, a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente, ela olhou aquela árvore, olhou aquele fruto, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu. É só comer, gente. É só comer para se satisfazer. É só realizar. Você vê, está agradável, parece bom. Parece legal, atraente, desejável. Vou comer. E a deu ao seu marido e comeu também. Pronto. Então, tenha cuidado. Porque aonde ele vai querer pegar é desse jeito. Algo desejável. Algo atraente. Que parece. E Tiago 1,14 ainda diz a respeito disso. Nós meditamos nisso sábado aqui de manhã, na oração. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio mau desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Cada um é tentado pelo quê? Pelo seu mau desejo. O que te tenta, gente? O que tenta a gente? Nosso desejo. Temos desejo e nós somos tentados por ele. O desejo tendo concebido, foi aqui, gerado, foi concebido. Opa! Que vontade de beber, de fumar. Foi concebido. Nossa! E aí, estava o desejo. Primeiro existia um desejo. Estou com vontade de fumar. Olhou. Preciso. Foi concebido. Dá luz. Isso é gerado dentro de você. E o pecado, após ser consumado, eu vou lá e pego e tomo ou fumo. Foi consumado. Pronto. Gerou o quê? A morte. É assim. É assim. Então, o que eu tenho que combater, em primeiro lugar? Para poder, isso que gera morte. Lá em cima, eu tenho que combater o quê? O desejo. O desejo que tem que ser combatido. É ele que tem que ser combatido. O início de tudo é quando eu sou tentado e atraído pelo meu próprio mau desejo. Então eu tenho que combater ele na minha vida. E como vencê-lo? Não tem outro jeito, a gente precisa andar como Jesus andou. Esse é o padrão para cada um de nós. O padrão, qual foi o padrão ali? Em Mateus 4 que nós lemos. Jejum e oração, gente. Ele foi levado, foi ali. E nesse padrão de Jesus, nessa vida que nós vivemos, esta é a única maneira que nós podemos vencer este mau desejo dentro de nós, que vai nos levar muitas vezes a consumar aquilo e a morte em nossas vidas. Então nós precisamos entender que isso depende de cada um de nós. Com Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo em nós nos fortalecerá para podermos orar todos os dias, para podermos jejuar, para podermos estar ali vivendo dia após dia com Jesus. Nós temos que entender, olha só, e continuando, ele porém,
respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum, ele nos leva ao nível de discernimento das situações que a gente está vivendo. E nos fortalece para rejeitar toda sugestão de Satanás ou da nossa alma. O jejum, ele nos abre, sabe? É uma abertura. Ele nos mostra. Porque jejuar não é fácil, não é, irmãos? Ou é fácil para você? Não oramos e jejuamos porque somos fortes, mas para nos tornarmos fortes. Tem gente que olha para nós e fala assim: nossa, aquela pessoa ali é uma pessoa de oração, só vive orando, né? É uma pessoa forte, né? Está ali sempre jejuando. Que isso? Não é não. É porque nós nos sentimos muito fracos. E quanto mais fracos nos sentimos, é isso que deve nos levar e nos motivar a orar mais e a jejuar mais. Enquanto mais fracos nos sentirmos, isso deve nos motivar a orar e a jejuar mais. Isso não é para os gigantes da fé. Não é. Mas quando nós oramos e jejuamos cada vez mais, você vai sendo fortalecido. Vai sendo fortalecido. Essa palavra vai entrando como flecha dentro de você, como espada de 2 gumes dentro de você. Vai discernindo tudo que está na sua alma. Vai colocando para fora toda a podridão que existe dentro de nós. Porque existe, gente. É muita podridão. Pecado é podridão dentro de nós. E aí, quando nós jejuamos e oramos, nós somos fortalecidos em Deus. A força vem dele, gente. Ele nos fortalece por meio dessas ferramentas para as nossas vidas. Ele fez isso. Ele é o maior exemplo. Mas sabe por quê? Porque o jejum e a oração, ele nos fortalece, porque nós nos aproximamos mais do nosso Pai. É simples. A nossa comunhão, quando nós entramos nesse nível de jejum e de oração, a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, se torna algo tão profundo, tão poderoso, que não tem como mais nós não vencermos o mau desejo que vem sobre nós, o pecado que vem sobre nós, que quer nos atrair, as tentações que vêm sobre nós, ou mesmo os argumentos que Satanás lança aqui, na nossa mente. Não tem como, porque nós nos aprofundamos nesse nível. O jejum e a oração nos aproximam mais do nosso Pai. Estreita a nossa comunhão com Ele. Oh, glória a Deus! Você está vendo que segredo poderoso, que chave poderosa para as nossas vidas, para nos tornarmos vencedores, para pararmos de cair nesses pecados que continuamente você vem caindo, continuamente vai e tropeça. Analisa, como que está a sua vida de oração e jejum? Como que está? Como que está a sua vida de oração e jejum? Será que não é por isso que você, vez ou outra, está caindo e não consegue vencer? Essa carne vem e domina. A luta do espírito e carne, ela se dá todos os dias. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Quem você mais alimenta é que vai vencer. Quem você mais tem alimentado? Sua carne ou seu espírito? Seu espírito vai ser com jejum, oração e palavra. Sua carne vai ser com os prazeres deste mundo. Sua carne vai ser com suas diversões. Vai ser com suas entradas na internet.
Vai ser olhando lá, se antenando com todos os assuntos do seu Instagram, Twitter e tudo mais. Vai ser lá. Vai ser com seus prazeres, o que te diverte, o que te relaxa, a comida. Nossa, pensa numa coisa que nos relaxa, uma comida. E uma boa comida, não é? E aí, quem você tem alimentado mais? Quem você vai alimentar mais? Porque é esse que vai vencer na sua vida. Quem você quer que vença na sua vida? A sua carne ou o seu espírito? O pecado ou Jesus? Quem você quer que vença? O estômago é um maravilhoso servo, mas um mestre terrível. Derek Prince diz: o estômago é um maravilhoso servo, se você o domina, mas um mestre terrível, quando ele nos domina. E aí? Quem vai dominar a sua vida? A oração, ela anda lado a lado com o jejum. Não tem como, por isso quando eu estou falando, não tem como dissociar. Não tem como, amados. Dissociar, separar, não tem como separar o jejum da oração. Não tem como, elas andam lado a lado. Por isso que quando eu jejum, eu tenho que estar no meu nível de oração. Constante. Em todo o tempo, orando sem cessar, lá trabalhando, fazendo nos meus afazeres tudo, estou em jejum, mas estou orando ali, sem cessar, constantemente, aonde eu estiver, até mesmo numa diversão, eu não posso abrir guarda, eu não posso colocar a minha armadura do lado, aquela armadura que diz lá em Efésios 6, sabe? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, pés calçados na preparação do Evangelho. Pois é, eu não posso deixar nenhuma delas de lado na minha vida. Eu tenho que estar constantemente com elas. Eu não posso falar assim, agora eu vou descansar um pouco. Porque ontem eu lutei bastante, então hoje vai ter uma trégua, né? Aí coloco, não tem. Não tem isso. Não tem esse negócio de trégua. O diabo não dá trégua. Sua alma não dá trégua. Ela vai querer sempre mais, ser saciada. Aí Mateus 6,5,6 diz, e não se orarem, quando orarem, não seja como os hipócritas. E quando orarem e não se orarem, vocês devem orar assim, Jesus ensinando. Aí, lá em Mateus 6,16,17, ele fala uma nova dimensão da oração também. E quando jejuarem, e não se jejuarem, não sejam como os hipócritas. E quando e não se jejuarem, façam assim. Foi um ensinamento, o mesmo ensinamento que ele deu para a oração, ele deu para o jejum e deu para as esmolas também. Foi o mesmo ensinamento ali. Quando vocês fizerem. Porque eles já praticavam. Não é se vocês fizerem. Então isso é uma ordenança para nós. Isso já é para nós, é uma prática, deve ser uma prática para nós. E aí Jesus nesses versículos coloca a oração, o jejum e a esmola nesse mesmo nível. Se ele tem expectativa que oremos, ele tem expectativa também que jejuemos. Pronto. Jesus não deu uma direção apenas para a oração. Ele deu uma direção também para o jejum. Quando vocês jejuarem, façam assim, assim. Não faça como os hipócritas, que eles não lavam o rosto, fica ali parecendo que eles estão desfalecidos, para que todo mundo saiba que eles estão jejuando. Não, vocês vão fazer assim, assim, assim. Pronto. A oração vai ser assim, assim, assim. John Wesley, no seu diário, ele disse sobre isso. Olha só. Eu estou convencido que se um cristão que entendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, ele vai se desviar. Com a mesma probabilidade
de um cristão que entendeu a necessidade de orar e não ora. Forte, não é? Não é forte, Bruna? Pois é. Isso aí. É isso aí. Gente, jejum e oração. Quer vencer? Quem quer vencer? Quem quer ser vitorioso? Amém, amados. Vai orar, vai jejuar. Está cansado? Vai orar e jejuar. Está cansado? Tem que falar que está cansado, vai pescar, né? Para nós não, para nós cristãos está cansado? Vai orar e jejuar. Vai orar e jejuar. Amém? Glória a Deus. Não, gente, eu quero que vocês saiam daqui nesta noite, assim, determinados, falando: chega, carne. Chega. Chega, Satanás, você não vai me dominar mais. Eu não vou viver mais essa vida escrava da minha carne, da minha vontade, dos meus desejos. Eu sei qual é o caminho. Eu sei o que Jesus deixou para mim. Eu vou começar a praticar isso na minha vida. E aí você começa, amado. Faz favor. Aí amanhã você já começa. Tira o seu café, tira seu almoço, tira a sua janta e jejua. Entrega no outro dia. Vai lá. Não para você que nunca jejuou. Você que nunca jejuou, tira primeiro o café. No outro dia, você tira o almoço. No outro dia, você tira a janta. Tira os 3 de vez. Aí passou 24 horas de jejum. Pronto. É renúncia. Não é fácil, não. E ele ainda vai vir soprar para você. Para quê? Faz isso não. O preço já foi pago. Não, o preço já foi pago para a sua salvação. E foi alto. O sangue de Cristo para a nossa salvação. Mas para a sua e minha santificação, sou eu e você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não, você não vai sair mais o mesmo desse lugar. Não tem como. Depois de você saber, porque você já sabia, né? A gente é assim. A gente ouve 1, 2, 10, 20, 30, até a chave virar. Não é? Desse jeito. Antigamente a gente falava a ficha cair, que era a ficha de orelhão, mas tem gente que nem sabe mais o que é isso, né? Mas é até a chave virar. A chave ainda tem. Aí a gente, uau, é isso. Por isso que eu estou vivendo assim. Por isso que eu estou vivendo essa vida assim. Por isso que eu não consigo vencer isso. Por isso, por quê? Porque eu não faço isso. Eu não tenho vida de oração. Eu não tenho vida de jejum. Eu não tenho vida de meditação nessa palavra de Deus maravilhosa. Não tenho nada. Eu mal ouço ela quando eu vou na igreja. E só. Não paro para meditar nela. Então, que é jejum é uma das formas bíblicas que Deus aponta para nos humilharmos. Olha só, eu me humilho e não é Deus que me humilha. Entende? Davi diz, Salmo 35:13, eu humilhava a minha alma com jejum. Sua alma é parte arrogante em você, a parte autocentrada, a parte egoísta. Essa é a nossa alma, gente. Não tem como. Ela está aqui, ela é desse jeito. A sua alma tem 3 instruções principais: a vontade, a mente e as emoções. Ela expressa nas seguintes frases: olha, eu quero, eu acho e eu sinto. É sempre assim, a alma é isso. Eu quero, eu acho, eu sinto. Eu quero, eu acho, eu sinto. Né? Hoje, não estou sentindo de ir para a igreja, não vou. Hoje eu não quero orar, não oro. Hoje, eu acho dessa forma. Aí você vai e age conforme o que você, sua alma acha. Não o que a palavra acha, pensa e diz. É assim a alma, por isso que eu estou falando. Se você alimentar mais a sua alma, é ela que vai vencer. É a sua carne. Se você alimentar mais o seu espírito, é ele que vai vencer. Amém? Glória a Deus. E aí,
O que nos impede de jejuar e orar? A maior e mais específica barreira para obtermos respostas às nossas orações é o orgulho. O orgulho é maligno, é perverso e nos afasta das bênçãos de Deus para nós. Olha só o que diz Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem tem que se humilhar? Nós. Ele não vai nos humilhar. Quem se humilha somos nós. Quem está no chão não tem como ir mais para baixo. Já está no chão, já está humilhado. Então se humilha. Porque aquele que está se exaltando, aí cai o tombo, é horrível, é doloroso. Lucas 14,11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pronto. 1 Pedro 5,6, portanto, humilhe-se diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você não pode se aproximar de Deus em orgulho, não tem como. O Salmo diz que Deus conhece os orgulhosos de longe e mantém eles longe. Não há acesso a Deus pelo orgulho. O orgulhoso, o soberbo, não tem como ter acesso a Deus. Não tem. Não tem como. Por isso que nós precisamos nos humilhar. E qualquer coisa que possa retirar essa barreira do nosso caminho, gente, vai, amados, vai facilitar a resposta à nossa oração. O jejum destrói o orgulho. Amém? O jejum destrói o orgulho. Começa a jejuar. Meu Deus, teve uma época da minha vida que eu falei, Senhor, eu sou orgulhosa demais. Eu preciso matar essa carne. Essa carne, ela grita, ela quer aparecer, ela quer... Aí foi onde eu comecei minha estrada de jejum. E cada vez mais, vendo que eu precisava mais e mais jejuar. Porque enquanto mais nós oramos, mais nós vemos que necessitamos orar mais. Enquanto mais nós jejuamos, mais nós vemos que necessitamos jejuar mais. Quanto mais nós meditamos nesta palavra diariamente, mais nós vemos que precisamos estar com ela diariamente. E o contrário é verdade também. Enquanto menos oramos, menos queremos orar. Enquanto menos lemos a palavra, menos nós queremos estar com essa palavra. Enquanto menos nós jejuamos, menos nós queremos jejuar. É uma escolha nossa, amados, diariamente. É uma renúncia. Então o jejum é se abster de comida para propósitos espirituais. Humilhar a sua alma significa jejuar. Quando nós vemos na palavra de Deus, fala muito sobre humilhar a alma, está falando de jejum. E a gente não vai poder dar os N exemplos que a Bíblia tem demais sobre humilhar a alma, sobre os jejuns, que tem muito. Então a única forma, quando Deus diz, quero que vocês se humilhem, é jejuando. Esdras 8:21. Coloquei pelo menos esse aí para a gente, ter, para vocês entenderem. Mas tem muitos, tá, gente? Muito. 8:21 diz, o retorno dos exilados da Babilônia a Jerusalém era uma jornada difícil de 4 meses. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Olha só, um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Essa era uma situação específica que Esdras, eles estavam vivendo ali, tá? Com aquela nação. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros. Ele podia pedir, para nos defender do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam.
Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações, e foi assim que eles atravessaram. Se você quiser saber o resto da história, é só ler Esdras 8 em diante, vocês vão ver como foi o desfecho. Maravilhoso, poderoso. Por quê? Porque eles se humilharam com jejum. O jejum foi a forma deles se humilharem diante do Senhor. E foi assim: ou nós tomaremos o caminho carnal, ou nós tomaremos o caminho espiritual. Vai ser uma escolha nossa diária. Como você faz para atravessar aí seu problema? Como que você faz hoje? Como que você está fazendo? Você está passando por momentos difíceis? Legal, também estou. Você está passando por um deserto? Também. Por vales? Sim. Momentos de aflições, às vezes tem te levado até um desespero. Tem coisas na sua vida que tem até te escravizado. E aí? O que você tem feito para atravessar esse caminho? Eu estou deixando aqui para você o que o Senhor Deus nos deixou na sua palavra. Algo que você vai fazer e vai vencer. Não tem como não vencer, mas vai requerer de cada um de nós renúncia, esforço, com a ajuda do Espírito Santo, determinação. O que você tem feito? Eles lá fizeram isso. Não, eu apregoei ali um jejum, para nos humilharmos diante da face do Senhor. Para quê? Para a gente atravessar aquele lugar, e a gente não ia ter exército, o exército do rei, a gente não ia ter, porque eu não quis pedir, porque eu disse que Deus iria conosco, então eu não poderia voltar atrás. E aí nós jejuamos, nos humilhamos, e aí foram 4 meses, gente, passando ali naquele deserto, protegidos, guardados por Deus, porque eles se humilharam, decidiram fazer a coisa certa. Como você tem atravessado os seus problemas? Não continua assim não. Não continua assim não. Na sua força você não vai conseguir. Nas suas estratégias você não vai conseguir. No seu próprio querer você não vai conseguir. Na sua própria força de vontade você não vai conseguir. Para com isso. Já está muito, não é? 1 ano, 2 anos, quantos anos você tem vivido? Sempre. Sabe, vai, volta, inconstância, em cima, embaixo. Ou na mediocridade ali sempre, na média ali. Até quando? Chega. Existe a chave correta. Existe o lugar correto. É aos pés de Jesus, é com Ele. O seu lugar secreto. Gente, aquela aula de sexta-feira foi, né? A disciplina da oração. A aula que nós demos aqui, nós estamos dando celebração da disciplina. Meu Deus. Ei, vá para o teu quarto. Olha só, vá para o teu quarto. Jesus ensinando. Os discípulos, Senhor, como que a gente deve orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E teu papai, eu vou estar lá te esperando. Todo dia, Ele está te esperando no lugar secreto que Ele mandou para você ir. E muitas vezes você não está indo para o lugar secreto. Você vai para tudo quanto é pessoa para falar do seu problema, menos para a pessoa certa. No seu lugar secreto, com Jesus. Ei, teu pai, vai lá, fecha a porta. E teu pai está ali te esperando, para te ouvir, para conversar contigo, para revelar a vontade dEle boa, perfeita e agradável para você. Para mostrar para você como você deve orar, para te ensinar que aquilo que você está pedindo não é o que Ele quer para a sua vida. Ali no lugar secreto. Mas tem gente que está querendo saber a vontade de Deus longe desse lugar. Está querendo uma vida que Deus prometeu, sem buscar estar com Ele nesse lugar. Oh, amados, vamos aprender o segredo?
E aí você vai orando e jejuando ainda. Ah, meu Deus. Cadeias vão quebrar. Não tem como. Satanás não tem como te segurar mais. Nas suas debilidades. Nas suas fragilidades, que ele conhece também. Ele conhece o que pode nos fazer tropeçar. E ele vai tentar sempre. E se nós não estivermos fortalecidos com o nosso Deus, se não tivermos essa caminhada nossa, não for com o nosso Deus, no nosso lugar secreto, ele consegue a vitória sobre nós. Mas em nome de Jesus vai ser diferente conosco, amém? Amém, amados, vai ser diferente a partir de hoje, na sua vida, na minha vida. Então a melhor forma é nos humilharmos diante de Deus. Gente, até Acabe, o pior rei de todos, e que depois veio o filho dele, Manassés, um dos piores mais ainda. Até ele, quando Elias teve um confronto com ele e falou que iria acontecer, proferiu contra ele algo sobre ele, Acabe se humilhou, ele jejuou, a palavra de Deus diz, que ele se humilhou, ele jejuou. E aí o Senhor falou assim, tá bom, já que você se humilhou, olha só, Acabe, dos piores reis que estava na época ali. Aí ele falou, não, vai vir sobre você não, vai vir então sobre a sua descendência, o seu filho, que foi Manassés, e que foi terrível o governo de Manassés. Nínive foi poupada da destruição pelo jejum, a humilhação que fizeram. Lê lá o livro de Nínive. Lê o livro de 1 Reis. Lê o livro de Esther, que também se humilhou naqueles 3 dias e eles foram poupados ali. O ponto de virada em toda a história, e até hoje, foram o jejum. De todos eles. De todos. O potencial do jejum para mudar o curso da história é grande, gente. É grande. Por isso que nós precisamos jejuar pela nossa nação, jejuar pelo mundo perdido, jejuar para que o avivamento venha sobre nós, jejuar pela nossa família, jejuar pelos nossos filhos, pelos nossos pais, irmãos que estão distantes do Senhor, jejuar por nós. É por isso que precisamos jejuar. E não é de se admirar que Satanás faça de tudo para que isso não aconteça hoje. Você não precisa não. Vai comer. Você está com fome. Vai deixar seu corpo assim? 2 Crônicas 7,14 diz. Ele fala de esperança para uma nação. Nos humilharmos, que é jejuando, porque o orgulho é uma barreira para as nossas orações. Então nós precisamos nos humilhar com jejuns. E a única forma de combater o orgulho é pelo jejum. Orar. Porque precisamos pedir, clamar, interceder, buscar a minha face, até experimentar a presença de Deus. Buscar, gente, buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Não é vossa mente, é vosso coração. Porque há uma diferença, o meu intelecto, do que o meu coração. Converter dos nossos maus caminhos, só na presença de Deus, Ele nos mostra nossos maus caminhos. Não há outra forma de reconhecermos nossos maus caminhos, se não estivermos diante de Deus todos os dias, se não nos submetermos a ouvir a voz de Deus todos os dias. Não tem como, é no seu lugar secreto. É fechando a sua porta, que você vai ouvir a voz de Deus, e você vai falar com Ele, e Ele vai falar com você. Amém? Tem lugares que só entraremos por meios espirituais, jejum e oração. Jejum não é autopunição, meu amado, apesar de que nosso corpo possa reclamar, e vai mesmo. Mas ele deve ser encarado como uma maravilhosa oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e termos uma íntima comunhão com Ele, sem preocupação de comer. E nossas orações serem mais objetivas e termos mais poder para combater as forças de Satanás. Então, te apresentei
Concluindo, te apresentei a pessoa responsável por te ajudar a sair deste lugar que você se encontra, que eu me encontro. É uma chave para mim, gente. Está sendo uma chave poderosa. Uma chave de confrontos. Uma chave de denúncias dentro de mim. Uma chave de arrependimento, de confissão. Está aqui. A chave poderosa, usada por você, com a ajuda do Espírito Santo, porque você sozinho, eu sozinha não conseguimos. Ela te ajudará, nos ajudará em todo esse processo que nós estamos passando, em direção à vida eterna, amém? Glória a Deus. O que você fará daqui em diante com esta chave tão poderosa, que é o jejum e a oração? O que você fará? Vamos ficar de pé. Ele é vitorioso. Ele fez para nos ensinar que através disto, jejum e oração, nós seremos como Ele. Ele deixou o exemplo, gente, não tem como. Ele fez para dizer, ei, eu fiz, você pode. Eu fiz para que você também faça. Eu orava todo dia os discípulos viam ele se separando para orar, para que vocês vejam que vocês precisam orar todos os dias, falar com o Pai todos os dias. Eu jejuei. E continuava jejuando, para que vocês saibam que vocês precisam de jejuar, para vencer certas tentações, para ter vitória em certas coisas em sua vida, que só pelo jejum e pela oração vocês vão conseguir. Vitoriosos, cheios do Espírito Santo de Deus, a fim de cumprir a obra que devemos realizar. Você nunca mais será o mesmo quando praticar esses princípios em sua vida, amém? Glória a Deus. Você está disposto a isso? Vai ter renúncia, né? Aquele cafezinho da manhã, aquela proteína com aquele carboidrato, né, Nix? Aquele churrasco, né, Lucas? Tudo isso é bom, gente. Estou deixando que não deve deixar de comer, não. Mas vai ter um momento certo. Desafie-se, amados. Vem cá, vocês saíram de um jejum de 21 dias, que o pastor Valmir trouxe aqui, desafiou a igreja. E aí? E aí, depois disso, o que vocês fizeram? Ou vocês estão esperando que o pastor Valmir vai dar outro comando para vocês? Meu amado, vamos desatar. Você precisa se desafiar a novos propósitos na sua vida. Você não pode passar uma semana sem jejuar, um dia na semana, pelo menos. Pelo menos, coloque um dia de jejum na semana. Comece a romper isso. E comece a aumentar isso na sua vida. Deixa de satisfazer essa carne, porque ela vai querer comida todo dia. Ela não vai querer orar. Ela não vai querer ir para o quarto, fechar a porta e falar com Deus. Ela não vai querer. Porque isso vai requerer seu tempo. E seu tempo está muito precioso para você, né? Está muito escasso o tempo que Deus te deu. Ela não vai querer. Ela vai arranjar argumentos. A sua alma, ela é argumentadora. Ela é questionadora. Ela é. Então eu quero te convidar. Saia deste lugar agora. E hoje, a partir de hoje, tome um propósito na sua vida. A partir de hoje. Gente, isso não é para pastores. Isso é para todos nós. A vida de oração é para todos. A vida de jejum é para todos. A vida de meditação na palavra é para todos. Começa hoje. O Senhor está hoje abrindo seus olhos, como abriu os meus, para um novo tempo, um novo nível. Não é o irmão que vai fazer por você ou guerrear por você. É você que tem que entrar nessa guerra. É você que tem que assumir sua responsabilidade nesse processo e parar de jogar para o outro aquilo que você, como filho de Deus, tem que fazer para se aproximar desse Deus todos os dias. Ah, amados, isso te levará a um novo nível de comunhão, de amor, que você nunca viveu, que você vai viver a partir de agora.
Mas comece hoje. Aleluia, glória a Deus.